bem? Meu nome é Tamires Cince e hoje eu venho aqui ensinar vocês a fazerem essa maquiagem super like a pro, né? Com bastante dicas pra vocês. Vocês estão percebendo alguma coisa diferente em mim hoje? Estão? Percebeu? Percebeu alguma coisa diferente? Deu a louca e eu resolvi descolorir algumas partezinhas do cabelo. E eu fiz esse ombrezinho com rosinha assim nas pontas pra ficar um pouquinho diferente, não ficar necessariamente preta com loiro extremo. E eu resolvi passar esse batom cor-de-rosa aqui pra combinar com o meu novo cabelo, né, gente? Ficando paroqueta. Faz um mês que eu pintei de preto, mas eu quero mudar o cabelo de novo, entendeu? Eu quero mudar o cabelo. Eu preciso mudar o cabelo de alguma forma. Antes de darmos início ao tutorial, eu vou pedir pra você me seguir no Instagram, @TamiresCince. Lá são mais de 45 mil seguidores lindos. Curtir minha página no Facebook, www.facebook.com/TamiresCince com um S só. E acessar o meu blog, www.tamirescince.com. E para aproveitar a viagem, se inscrever aqui no canal. E vamos ao tutorial. Eu preparei minha sobrancelha com meu kit favorito de sempre de sobrancelhas da Max Love. E dessa vez eu corrigi as sobrancelhas com o corretivo bege 01 da Mary Kay. Ele é meio rosado, sabe? Só que ele é bem clarinho, mas ele fica mais sequinho. Então ele não é, na minha opinião, particularmente, um bom primer para olhos, sabe? Então por isso nós vamos aplicar outro corretivo na pálpebra. Eu vou aplicar puramente o do Cake da Abelha Rainha. Não sei a numeração porque eu já depotei. E um pincel de corretivo normal, como eu sempre faço. Vou concentrar principalmente na pálpebra móvel. Mais uma vez, como sempre, com a minha paleta favorita da Vult. Tá difícil de abrir. Socorro, essa coisa não abre. Que é a Mystery. De novo, a sombrinha marrom de sempre, com um pincelzinho de esfumar, aquele bem fofão. Vamos começar a marcar o nosso côncavo. Eu amo definitivamente côncavo marcado. Então eu já vou aplicando bem aos poucos e super esfumando. E aí eu vou aplicando mais sombra e marcando mais o côncavo. Eu vou pegar a sombra marrom claro da Catarina Hill, que é exatamente a mesma que tem naquela paletinha quadradinha famosa deles. Vou pegar com um pincel de esfumar menorzinho, pra gente marcar com um pouco mais de precisão o nosso côncavo. E aí eu posso remover a marcação, dando uma esfumadinha com o pincel fofão, para ter certeza que não vai ficar marcado. E se achar necessário, eu pego um pouquinho da sombra da Vult e dou uma esfumadinha. Vale lembrar que sombras bem pigmentadas como a da Catarina Hill merecem um cuidado para serem esfumadas, pois se você aplicar muito, elas podem manchar todo o seu trabalho. Eu vou dar uma esfriada no côncavo, no sentido de tonalidades de marrons. Eu vou pegar minha paleta da Jaque Barros, olha. Essa é a Amaryllis, ela é muito bonita mesmo. Eu vou pegar esse marrom do meio. Ele tem um fundo mais frio e é mais escuro do que as duas sombras anteriores. E eu vou pegar com um pincel fofinho de côncavo, aquele que é um pouco menorzinho. E nós vamos começar a aplicar no côncavo também, intercalando entre aplicação e esfumar com pincel maior. E agora eu vou pegar mais uma vez meu Duo Cake da Abelha Rainha com pincelzinho de corretivo e nós vamos começar a cortar todo o nosso côncavo com muita atenção, porque se você fizer muito pra cima, muito pra baixo, vai estragar todo o seu trabalho. Essa é definitivamente a parte mais importante da maquiagem, que você não tem que ter pressa, sabe? Você tem que ter, tipo, toda a calma do mundo. E é bem legal você dar uma erguidinha assim na sobrancelha e olhar um pouco pra baixo. Nem muito pra baixo e nem muito reto. É aquele meio termo assim, que você consegue ter uma noção melhor de onde é o seu côncavo sem errar muito, sabe? Você pode até pegar uma pinça e dar uma leve afundadinha assim nos olhos, olha, que dá pra você ter mais ou menos uma noção de onde você deve passar todo o corretivo. Mas também não ergue muito assim a sobrancelha, porque senão estica muito a pálpebra. Então se você faz assim demais e ergue demais a sobrancelha com o intuito da sua pálpebra ficar bem lisinha, quando você fizer assim, vai ficar bem raso. Aqui no início do côncavo, eu dei uma leve levantadinha no corte, bem leve mesmo, pra ficar um pouquinho mais reto.
E aí, com a misturinha das sombras da Jaque Barros e da Vult, a gente só vai dar uma arrumadinha aqui. Passando com o pincelzinho chanfrado mesmo. E agora eu vou usar o pigmento da MAC, esse é o Naked. Eu vou pegar um pincel de corretivo, só que ele é um pouquinho mais gordinho. Eu já falei pra vocês que eu gosto muito de pincel de corretivo nesses casos, porque eles são muito, muito precisos. Também uma outra dica é vocês usarem a sombra com a textura mais fina possível. Quanto mais fino, mais precisa ela vai ficar e mais ela vai facilitar na hora do esfumado. Então nós vamos aplicar até a metade da pálpebra. E agora nós vamos criar a nuance na pálpebra móvel para depois finalizarmos o côncavo. E eu vou começar com o pincel de esfumar menorzinho também e com a sombrinha da Vult. Nós vamos aplicar de um modo chanfrado, mais chanfrado, olha. Agora, com a sombra da Jaque Barros e um pincelzinho assim, ó, meio fofinho, porém mais chanfradinho, de preferência de cerdas naturais. A gente vai aplicar também chanfrado, como se fosse um delineado, sabe? E com o pincel de esfumar menor, nós vamos esfumar só de cá pra cá, sem voltar o pincel. Vou vir aqui com o pincel fofão, dando uma esfumadinha na diagonal. Agora nós vamos vir com a sombra preta. Dessa vez eu vou usar da paleta Naked Basics. Essa é a Crave, com o mesmo pincelzinho. E vou fazer um traçado menorzinho. É bem importante que seja uma sombra preta pigmentada, de preferência para você não aplicar muitas camadas de sombra, mas que também ela esfume fácil, porque senão ela vai manchar. E com um pincel fofinho de côncavo, vou começar a esfumar de leve. Sempre no fui e não voltei, entendeu? Fui e não voltei, entendeu? Eu vou pegar mais pigmento com o intuito de serrar o côncavo. E vou aplicar também um pouco na diagonal aqui, no sentido inverso. Nós vamos finalizar nosso côncavo antes de voltar pro esfumado. Nós vamos limpar nosso pincelzinho chanfrado. Eu vou pegar a sombra da Vult, pra não ficar nem muito escuro, nem muito claro. E quanto menor for seu pincelzinho chanfrado, melhor vai ser o resultado. Nós vamos começar a riscar o nosso côncavo, bem na paciência. E depois a gente vai esfumando, puxando um pouquinho a sombra para os lados e para cima. E agora, com a sombrinha da Catarina Hill, com um pincel fofinho de côncavo, vamos dar leves batidinhas aqui, passando bem diagonal mesmo. Agora vamos aplicar mais sombra preta. Com esse mesmo pincel a gente vai esfumar, puxando um pouquinho. Esfumando apenas na base do fui e não voltei. Na maior paciência do mundo. Com a mão bem levinha. Nós vamos aplicar, como sempre, meu pigmento 107 Dourada Pérola da Florenza. Com o pincel Linguinha de Gato. E com o pincel de esfumar, nós vamos remover a marcação. Eu já apliquei o corretivo. Eu limpei os olhos e já fiz parte da pele pra facilitar, porque praticamente nos vídeos eu faço a mesma coisa. Só que dessa vez eu mudei um produtinho. Vocês sabem que eu sempre faço a preparação de pele com batom vermelho, que já tem tutorial aqui no canal. Vou deixar aqui linkado nos cards pra vocês verem. Eu recebi alguns produtos da Max Love pra testar e eu resolvi testar o Duo Cake da Max Love. Ele é na cor 2, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele é coral. Ele é basicamente coral, bem clarinho. Como eu passei o pincel ficou um pouco mais claro, mas ele é tipo coral. Quando eu olhei, eu pensei, gente, o que eu vou fazer com o Duo Cake dessa cor? E aí eu lembrei que muitas pessoas que não usam o batom vermelho em si, como corretivo, utilizam algum corretivo coral, laranja.
Então eu resolvi testar, testei algumas vezes, eu amei. E eu devo resumir aqui pra vocês que o Duo Cake, gente, ele desliza super fácil, ele é cheiroso. Eu acho que ele tem um cheiro muito gostosinho para um Duo Cake, sabe? Ele tem uma alta cobertura, ele desliza deliciosamente. A Vult eu tenho e eu posso afirmar pra vocês que o acabamento é mais seco. E eu particularmente não gosto desse acabamento mais seco, eu gosto desse acabamento mais pastosinho, que eu acho que eu consigo lidar um pouco melhor. Fiz aquele triângulo normalmente e apliquei toda a base por cima. E eu tô vendo assim que, tipo, eu tô encantada, só falta eu aplicar o pó pra melhorar, assim. Mas quando eu olhei a cor, eu achei que não ia dar certo, que ia ficar guardadinho na gaveta. Mas eu vi que deu super certo e a cobertura, assim, é maravilhosa do produto. Então, eu não sei dizer ainda, não sei dar certeza, mas eu acho que finalmente eu vou aposentar o meu batonzinho vermelho. Se não, eu vou diminuir a frequência de uso dele, porque eu estou encantada. Eu passei a misturinha da base Bege Média 06 da Dylos e a base média da Payot da HD Matte. E eu vou pegar essa paletinha sem marca, que eu sempre uso aqui pra vocês, e vou pegar esses dois tons mais escuros com meu pincelzinho favorito de contorno. E vou fazer uns risquinhos aqui. Vou dar uma escurecidinha no nariz. Só com o restinho de produtos mesmo. Esse pincel é incrivelmente perfeito para isso. E eu vou pegar o pó Matte HD da Max Love na cor Light Medium 27. Ele é um pó muito fininho, muito fininho. Lembra muito pó solto, ele dá aquele acabamento de pó solto. Então assim, eu achei muito incrível isso. Pó compacto costuma ser mais grosso. E eu sempre falei pra vocês, eu gosto muito do da Vult. E principalmente pra contorno. Mas esse da Max Love eu percebi que ele consegue ser mais fino ainda do que o da Vult. Então por isso eu tô assim, incrivelmente apaixonada. Consigo, sabe, simplesmente o acabamento de um pó solto, que muitas vezes é bem mais caro. De todos que eu consigo resultado de pó solto, de momento, o que eu mais tô chocada, assim, é esse. Eu não esperava que ele ia ter esse resultado, que ele ia... Nossa, gente! Como vocês já sabem, eu dou umas batidinhas por aqui. E eu vou dar uma leve polidinha com um pincel de pó. Esse daqui ele é cerradinho. Eu gosto muito dele para essa finalidade. Agora eu vou usar o pó 06 de sempre da Vult com meu pincel vassourinha. Eu vou pegar o blush Flash for Fantasy da Jon Jon. E ele também tem um pozinho bem fininho, sabe? E agora eu vou pegar o pó iluminador e bronzeador da Max Love. Esse é o 01 Soft. De bronzeador eu acho que ele não tem nada, viu, gente? Olha, ele parece mais clarinho no vídeo. Eu acho que ele deve estar parecendo um pouco mais clarinho no vídeo, mas ele também tem um tomzinho de champanhe. É bem perfumado esse pó. Tá aí, gente, outro iluminador bem baratinho, incrível. Olha isso. Gente, agora que eu tô aplicando ele aqui no meio dessas iluminações também, ele fica mais brilhoso do que ele já é. Agora nós vamos finalizar os nossos olhos. Eu particularmente gosto muito de fazer o esfumado na parte dos cílios inferiores. E eu vou fazer com a sombrinha marrom da paletinha da Vult mesmo, com um pincel de esfumar mediano. Eu vou passar nos olhos o Kajal da Max Love e vou usar também o rímel efeito Mega Volume da Max Love. E agora, para finalizar, eu vou usar o batom Encanto da Max Love. É isso, meninas! Espero realmente que vocês tenham gostado do tutorial, mesmo sendo um pouquinho mais complicado. Espero realmente que vocês consigam reproduzir aí em casa. Um big beijo! Inscreva-se no canal, clique em gostei aqui embaixo pra mim se você gostou, comente e até o próximo vídeo!